todos, falamos ao vivo aqui da sala de imprensa da Neoquímica Arena, onde vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Pintado, iniciando o Campeonato do Grupo Mundial, priorizando sempre quem está presente na sala de imprensa. Pintado, no início de trabalho, obviamente, você teve poucos treinamentos, mas olhando o jogo hoje, qual é o principal ponto que você vê que vai ter que trabalhar nesse time para se recuperar e começar a ter resultados positivos, livrar de rebaixamento, pensar até numa classificação? E outro ponto, sobre o psicológico do time, que nos 6 jogos até agora saiu perdendo. Se você acha que isso também é um trabalhado, ou se isso não está na hora, não bate nos jogadores? Para a primeira, esse é o momento de todos avaliarem, né? É muito importante, a gente chegou na metade do torneio, é muito importante que a gente entenda que nós vamos ter um caminho pela frente, um caminho muito difícil, né? Isso não é novidade para ninguém. Os nossos erros hoje, mais uma vez, nos custam, né? Um resultado, que se não a vitória, talvez, né, um ponto a gente poderia ter levado. Um trabalho que já tem algo bem feito pronto, a gente tem que também reconhecer isso. Mas a gente não pode sofrer tanto defensivamente, né, como a gente sofre. E quando eu falo a parte defensiva, não é só os nossos zagueiros, nossos laterais, nossos volantes. Isso é um conjunto, como a parte ofensiva precisa de todos, a parte defensiva também. Nós precisamos acrescentar algo a essa equipe, que é uma equipe que tem o poder, tem a posse da bola, mas que tem pouca profundidade. Isso a gente vai continuar trabalhando. A ideia hoje, tanto é que acredito que 3 chances claras que nós tivemos foram em bolas em profundidade. Isso também é algo positivo que a gente tem que levar. A gente encontrou essa profundidade ofensiva com os homens que nós temos no elenco. Eu tenho certeza que a gente consegue encontrar essa saída. E psicologicamente nós temos que estar assim, triste, temos que estar chateado, mas não podemos ficar arrumando desculpa, né? A gente tem que pensar para o próximo jogo. Esse aqui a gente já não volta mais. É um jogo que você não consegue mudar mais o resultado. Temos que trabalhar pensando no próximo. E eu tenho certeza que para o próximo a gente vai buscar o que a gente precisa. Pintado, boa noite. Yuri Queiroga aqui da Band News FM. Até a saída do Grigor, aconteceram essas 3 chances, esses momentos que você citou, pelo menos 2, né, momentos daqueles mais perigosos criados pela Portuguesa no primeiro tempo. O que a saída do Grigor terminou impactando ofensivamente a equipe? E se além da profundidade, o time estava sabendo usar os lados do campo, se você já tinha identificado isso como principal trunfo nesses poucos dias que você estava à frente da Portuguesa? A gente trabalhou exatamente isso, né? A gente pensou em essa transição rápida que nós conseguimos. Muda muito o jogo quando o Grigor não está, quando a gente não tem um homem de velocidade. A gente pensou num referência, que é o Henrique Dourado, que é um homem que tem uma história, que é um homem que tem que pesar, é um homem que tem responsabilidade, junto com todos, é claro. E acredito que quando você perde essa velocidade para uma equipe que te pressiona, que marca alto, a gente acaba tomando... a gente acaba sendo sufocado em algum momento, mas também faz parte do jogo. Enfrentar o Corinthians na arena, precisando de um resultado, acho que nós conseguimos suportar bem. E acredito que a gente tenha que também colocar essa bola dentro do gol, né? As oportunidades apareceram. O Cássio fez uma grande defesa no lance do Felipe. Tivemos mais uma cabeçada. São bolas que contra uma grande equipe, são lances de gol, claro, que a gente não pode perder, né? Você não pode desperdiçar contra uma grande equipe como é o Corinthians. Mas, repito, tem muita coisa boa que a gente recupera, que a gente sai desse jogo pensando. Claro que não é o resultado, mas a gente sabe que tem muita coisa boa aqui que a gente vai conseguir levar para o próximo jogo. Boa noite, Thiago Henrique, Dimensão Esportiva. Então, apesar dos bons momentos da Portuguesa no jogo, deixa eu adiantar que a Portuguesa levou bastante passe, principalmente em transição, depois de tomar o primeiro gol. 1/4 dos passes tentados foram errados. O que você pretende fazer para melhorar no restante do torneio? Muito obrigado. É importante a gente avaliar esses
esses detalhes, né? O passe no jogo ele é fundamental. Passe para quem quer construir, para quem quer buscar um resultado, o passe é muito importante. A Arena do Corinthians é um gramado muito diferente dos outros, um gramado muito rápido. A gente escorregou aí em alguns lances que a gente até tinha conversado, né? Cuidado com a chuteira, cuidado que o campo é muito liso. Mas o jogador do Corinthians também escorrega, né? Então e o Corinthians usa muito bem essa velocidade do campo. A gente tem que entender isso. Mas esse passe em transição a gente erra porque a gente tenta, né? E quanto mais a gente tentar, mais a gente vai errar. Se o número de passes for pequeno, você vai errar menos. Se o número de passes é grande, em profundidade, buscando o espaço, buscando atacar o espaço, você vai errar mais. Então eu fico feliz de ter conseguido colocar esse pequeno detalhe que talvez não tenha feito muita diferença hoje, se a bola entra assim, né? Se os gols acontecem, a gente poderia estar falando de outra coisa hoje. Mas repito, eu confio nesse grupo, sei que eles estão determinados a encontrar o caminho que a Portuguesa precisa. Vamos agora para as perguntas enviadas de quem nos acompanha. Rossano Campos, da Sorate News, pergunta até que ponto a posição do Krigor mexeu com a Portuguesa e pergunta por que demorou para desmontar o 3-5-2 precisando ganhar o jogo. Na verdade, o Krigor, a gente tinha montado, né, uma situação com o Krigor em velocidade, buscar esse espaço, atacar o espaço, que é o que a gente tem conversado bastante com os atletas. Eles também reconhecem que a gente precisa um pouco mais de profundidade, de velocidade na transição. E quando você perde um homem de velocidade, você acaba sofrendo um pouco, voltando para um sistema que ele é mais de jogo apoiado, né? Então, acredito que a gente encontra sim, né? A gente tem coisa boa que a gente tira desse jogo hoje, para que isso não aconteça mais para os próximos jogos. Quanto a desmontar o 3-5-2, é uma situação que a gente só fala isso nesse momento porque nós tomamos gol. E a gente talvez tenha faltado um pouco de comunicação, né? Se a gente está com uma linha de 4 fechada, você não sofreria o gol. Mas também, repito, não podemos sair de peito aberto contra o Corinthians, né? Com 3 zagueiros a gente estava suportando bem o jogo, até melhor que o Corinthians, talvez. Quando você tem a obrigação de buscar o gol, você vai correr o risco, né? E quem não corre o risco de perder, nunca vai ganhar. A ideia era fazer isso nos últimos minutos e tenho certeza que a gente vai acertar para o próximo. Pergunta do Gil Carvalho, da Suprema Gigantes Esportes. Qual a sua primeira impressão do jogo de hoje? A Portuguesa agora se encontra numa situação muito delicada. Nosso primeiro desafio daqui para frente, todo jogo é uma decisão. Qual que é o antídoto para conseguir mostrar as vitórias do Miguel? Eu já vim pensando que todos os jogos seriam uma decisão, né? O jogo do Corinthians estreia, eu cheguei na sexta-feira para jogar no domingo. Isso já sabia que era uma decisão, era um jogo importante, que nós, em algum momento, tivemos a oportunidade de levar para casa o que a gente veio buscar. Nós precisamos ser mais consistente, é claro. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. Não dá para ficar arrumando desculpa, ficar lamentando muito não, porque nós já temos trabalho para amanhã, temos um jogo importantíssimo na quinta-feira. É equilíbrio nesse momento e muita força, muita luta. Falar pouco, trabalhar bastante para buscar o resultado. E para esse jogo na quinta-feira, claro, para essa sequência também, são 5 jogos para definir o destino da equipe no Paulistão. Desses detalhes táticos, aquilo que a gente citou já, os 3 zagueiros, aquilo que você pôde perceber fora do tático, acho que em termos de postura, certos comportamentos táticos ali dentro de campo, o que você acha que pode trabalhar mais já pensando na quinta-feira? Primeiro, alguns ajustes, né? Nós precisamos encontrar algumas características que nós temos dentro do grupo e eu pretendo usar o grupo. Esse grupo não pode ter alguns jogadores que não jogaram nenhuma partida. Precisamos utilizar todo o grupo porque os resultados mostram que a gente precisa dar oportunidade para outros, para que eles possam nos ajudar. Então aqui para isso, né? O grupo foi montado para que todos nos ajudem. Esse é o momento. Acho que a gente pode buscar essa solução dentro do grupo. E mais do que nada, né? É não cometer alguns erros que a gente oferece para o adversário. Nós oferecemos a oportunidade do adversário fazer
ou fazer a gente sofrer. Isso nós vamos trabalhar com um jogo mais competitivo. A última pergunta é do Arthur Marim, Senai Sebastião Luz, Vista Rio Verde. Pintado, hoje vimos uma Portuguesa com o objetivo de ser ofensivo, porém não foi eficiente. Como melhorar isso até quinta-feira? Com mais treino, parte tática ou até com mudança de jogador? Com tudo isso, né? Com tudo isso e mais algumas situações. A gente já começa a trabalhar o jogo de quinta-feira hoje. Aliás, ontem a gente já começou a analisar o jogo de quinta-feira, que também é um jogo importante. Foi o que eu disse para os atletas. O jogo de hoje já ficou para trás, não dá para a gente ficar lamentando. Tudo que a gente fizer nesse momento, pensando no jogo do Corinthians, não vai adiantar. Temos que olhar para o próximo, para frente e trabalhar bastante. Isso não tenha dúvida que esse grupo vai fazer, vem fazendo. E nós vamos encontrar a solução dentro do grupo que eu tenho certeza que a gente tem. Nós temos muito mais. A gente temos mais força dentro desse grupo que a gente vai precisar nesse momento. Então, muito obrigado, professor Pintado. Obrigado a todos que nos acompanharam. E assim encerramos a entrevista coletiva do técnico Pintado aqui na Neoquímica Arena.